Gênesis 19, a partir do verso 15, nós lemos assim: Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Verso 17. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte para que você não morra. Verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Nós não vamos nos concentrar hoje em como Ló chegou em Sodoma. Nós não vamos nos concentrar hoje na relação dele com Abraão especificamente. Nós também não vamos nos concentrar hoje nos pecados de Sodoma e de Gomorra, e nem da escolha de Ló em morar ali perto. Mas me permita algumas breves informações sobre esta cidade. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ir ao território de Israel, não muito distante da sua capital Jerusalém, ali mesmo na Judéia, numa parte desértica, que é designada como o deserto da Judéia, você vai encontrar placas de indicação no trânsito apontando para a cidade de Sodoma, especificamente para o monte de Sodoma. Historicamente e geograficamente parece não haver dúvida de onde essa cidade ela foi situada e de onde ela se encontra. O que se consegue perceber no que hoje a gente poderia dizer como a cidade de Sodoma e Gomorra e essas cidades da Campina, você tem ali cerca de 8 quilômetros de extensão de uma montanha enorme que chega a ter um pico de 220 metros de altura. Só que diferente de todas as outras áreas do deserto da Judéia, essa concentração de aproximadamente 8 quilômetros de extensão, ela tem uma característica que a distingue, porque ela tem uma grande concentração de sal nessa região. Daí não haver dúvida para a maioria dos historiadores de que aquela área ali corresponde à antiga área onde Sodoma e Gomorra, essas cidades registradas na Bíblia, estavam situadas. E dentro dessa cadeia de montanhas, desse amontoado um pouco mais elevado da superfície do nível do mar, você tem um pilar que é considerado por muita gente como sendo a mulher de Ló. É um pilar no meio daquele conjunto de montanhas que sugere o formato de uma mulher com uma roupa daquelas compridas. Se você curiosamente quiser dar um Google nisso, daí você vai entender que tipo de pilar é esse. Não se sabe ao certo se de fato este pilar corresponde ao que seria a mulher de Ló ou não. É um negócio de uma altura, logicamente, muito maior do que a estatura de um ser humano, mas é por causa do depósito constante do material que caiu, supostamente caiu naquele lugar e também sobre essa mulher.
Mas a antiga tradição identifica já desde muito cedo aquele lugar, aquela região como sendo Sodoma e aquele pilar como sendo a mulher de Ló. Um historiador antigo, de 2000 anos atrás, chamado Flávio Joséfos, assim indicava. Os pais da igreja, dois deles, especificamente Irineu de Leão e Clemente Romano, também colocam aquela região como sendo Sodoma e aquele pilar como sendo a mulher de Ló. Uma outra curiosidade especificamente daquela região é que uma outra área um pouco mais concentrada, você encontra uma grande quantidade de enxofre. Enxofre, tradicionalmente, você encontra em regiões vulcânicas. E ali perto você não tem absolutamente nada de vulcão ou placas tectônicas que poderiam indicar a presença de enxofre. Um outro detalhe é que o enxofre encontrado neste monte de Sodoma, ele chega a ter 95% de pureza. E o enxofre que você encontra em regiões de movimentação vulcânica, esse é um enxofre misturado com outros resíduos e outros materiais que chega a ter 50%, 55% de pureza de enxofre. Nessa região, 95% de pureza, esse material encontrado lá. Mas a nossa reflexão de hoje não estará concentrada especificamente em Sodoma e nem nas razões de sua condenação. Hoje eu queria considerar com vocês uma solene advertência feita por Jesus em relação a um detalhe dessa história. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. É um versinho curto, é o 32, em algumas versões este verso está composto por apenas 4 palavras. Na versão que eu tenho aqui, Lucas 17, 32, lembrem da mulher de Ló. Esse é o texto. Por que Jesus chamou a atenção para o caso dessa mulher? Ela professava seguir a Deus. O seu marido é descrito nas Escrituras como sendo um homem justo, Ló. Ela deixou Sodoma com seu marido no dia em que a cidade foi destruída. Ela olhou para trás na direção da cidade contra uma clara orientação de Deus. E ela foi morta ao tornar-se uma estátua de sal instantaneamente. E o Senhor Jesus a usa como um alerta para a sua igreja. Ele disse: lembrem da mulher de Ló. Este é um solene aviso. Entenda que Jesus em nenhum momento Jesus disse: olha, lembrem de Abraão, Isaque e Jacó. Ou quem sabe Jesus tenha dito: lembrem de Sara, Rebeca e Raquel. Não. Ele escolheu uma alma eternamente perdida para dizer à sua igreja: não se esqueçam da mulher de Ló. Isso ganha uma importância maior quando a gente considera o contexto em que estas palavras foram pronunciadas. Jesus está falando do seu retorno à terra. Ele está falando sobre a sua segunda vinda. Esse é o contexto, quando ele viria julgar o mundo. Jesus está descrevendo o terrível estado de falta de prontidão em que muitos seriam encontrados quando ele voltasse à terra. O tempo do fim está na mente de Jesus quando ele faz a declaração: lembrem da mulher de Ló. Esse é um solene aviso quando você não apenas considera o contexto em que ele foi dito, mas quem o pronunciou é o próprio Jesus, com o seu coração cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Esse é um solene aviso quando você leva em conta para quem ele foi dado. Jesus está falando com os seus discípulos. Ele não está falando para opositores ou descrentes. Ele achou que seria importante alertar os seus mais próximos seguidores. Esse é um aviso solene. Solene quando você também considera a maneira como ele foi dado.
Ela não foi uma menção discreta. A estrutura da frase no original utilizado por Lucas alerta sobre o perigo de esquecer o assunto. É como se houvesse um imperativo aqui. Não se esqueça da mulher de Ló. E com um ponto de exclamação muito grande no final da frase. A estrutura gramatical sugere isso. Ele brada para que esse assunto possa ser mantido vivo na igreja. E a gente não pode subestimar a importância dessa matéria, porque foi Jesus quem disse: lembrem da mulher de Ló. A mulher de Ló desfrutava de privilégios espirituais. Ainda assim, ela cometeu um grave pecado e Deus a julgou severamente. São esses os 3 pontos que nós vamos considerar hoje pela manhã. O primeiro deles são os altos privilégios que essa mulher desfrutou. Numa época de ignorância generalizada sobre o Deus verdadeiro, a mulher de Ló desfrutava um alto privilégio. Ela foi casada com um homem justo, eu mencionei. É Pedro quem fala na sua segunda carta que era um cara justo. Ela conviveu com o pai da fé antes de se mudar para Sodoma. E a convivência com Abraão, a sua rotina religiosa, o ritual de sacrifícios, as orações, a maneira como ele organizava a casa, a prosperidade do tio do marido por conta da sua fidelidade, tudo isso falou a mulher de Ló durante anos, até eles se separarem e ela ir morar em Sodoma. Tudo isso ela pôde testemunhar por muito tempo. Quando Abraão recebeu as promessas de que ele seria o pai de uma grande nação, ela estava lá. Quando Abraão construiu um altar entre Ai e Betel, ela estava por lá. Quando seu marido foi capturado por um rei ali vizinho, e Abraão foi lá resgatar o seu marido com as coisas, as mulheres, aquilo tudo, ela estava lá. Quando Melquisedeque, rei de Salém, veio para encontrar Abraão com pão e vinho, ela estava lá. Quando os anjos vieram a Sodoma para alertar o seu marido, ela estava lá e viu os anjos pessoalmente. Quando os anjos os tomaram pela mão e os conduziram para fora da cidade, ela foi uma das pessoas ajudadas para escapar. É inegável que essa mulher possuía inúmeros privilégios espirituais. Mas quais foram os efeitos desses privilégios no coração dela? Eu pergunto a vocês. É difícil a gente dizer, mas foram insuficientes. Apesar de todos os privilégios e oportunidades, apesar dos avisos e advertências do céu, ela morreu desgraçada, ímpia, impenitente e incrédula. Os olhos do seu entendimento, apesar de todos esses privilégios, nunca se abriram. A sua consciência nunca foi despertada, a sua vontade nunca foi realmente trazida a um estado de obediência a Deus, as suas afeições nunca foram realmente definidas pelas coisas do alto, apesar de todos os privilégios que essa mulher desfrutava. A forma de religião dela era superficial e frágil. Ela estava mais ligada aos laços familiares do que realmente ela genuinamente servia a Deus. Ela se conformou aos caminhos do seu marido. Ela não se opunha à religião do justo Ló, mas aos olhos de Deus, o seu coração estava errado. Ainda que ela tenha se conformado com a religião do marido, ela não tinha desenvolvido a própria dela. Ela foi rebocada passivamente no rastro de Ló por muito tempo, mas ela não tinha desenvolvido a própria devoção. O mundo estava em seu coração e o seu coração estava no mundo. Nessa condição ela viveu e nessa condição ela morreu. E há algo aqui que nós precisamos aprender. Nós vivemos numa época em que o cristianismo se conformou com uma forma de piedade, mas sem nenhum poder vital. Uma religião nominal não pode salvar absolutamente ninguém. Como a mulher de Ló, você pode possuir vantagens espirituais. Como a mulher de Ló, você pode viver dias ensolarados. Você pode ter ricas oportunidades. Você pode curtir as pregações. Você pode até sentir-se bem em vir à igreja e participar do culto. Você pode estar satisfeito com a teoria religiosa que você tem. Você pode conviver no meio da luz, do conhecimento, da santidade e da boa companhia. Você pode ter todas essas coisas e ainda assim não ser convertido e no final estar perdido para sempre. Eu sei que isso parece sombrio e muita gente
pode até dizer que se eles fossem bem casados, se eles tivessem um marido que fosse um real sacerdote do lar, ou se tivesse uma esposa piedosa, ou que se tivesse com bons amigos, ou que se tivesse um bom trabalho, um bom patrão, se eles pudessem ter um pastor melhor, uma igreja mais calorosa, quem sabe com todas essas vantagens e privilégios, eles andariam realmente com Deus. Mas isso é um mero engano, isso é uma completa ilusão, porque se requer mais do que privilégios e vantagens para você salvar sua alma. Joabe foi capitão de Davi, Geazi foi servo de Eliseu, Demas foi companheiro de Paulo, Judas discípulo de Jesus. Todos estes morreram em seus pecados, apesar dos privilégios que eles tiveram. Todos fracassaram, apesar do conhecimento, dos alertas e das oportunidades. Assim como a mulher de Ló, a quem o nosso Senhor nos alerta: lembrem da mulher de Ló. Todos estes exemplos nos ensinam que não é apenas privilégios espirituais que nós precisamos da graça do Espírito Santo governando a nossa vida. Nós precisamos de uma conversão de verdade. Você precisa valorizar os seus privilégios religiosos, mas você não deve confiar neles. Você deve até desejar ter o benefício desses privilégios em todas as áreas da sua vida, mas você não deve colocar esses privilégios no lugar de Cristo. Use os privilégios que você tem, cuide deles, mas que eles produzam algum fruto na sua vida. Porque se os privilégios religiosos que você anda desfrutando não fazem ou não trazem nada de bom, provavelmente eles vão lhe causar mal. Porque os privilégios religiosos, a convivência com a igreja, uma fé nominal, mas não real, isso acalma a consciência da gente, como se nós estivéssemos no caminho certo. Isso, em contrapartida, aumenta a sua responsabilidade e vai intensificar a sua condenação. O mesmo fogo que derrete a cera endurece a argila. O mesmo sol que faz a árvore viva crescer, vai secar a árvore morta e a prepara para queimar. E eu vou dizer aqui a você, ouça as minhas palavras com cuidado: nada endurece mais o coração do homem do que uma familiaridade vazia com as coisas sagradas. Quantas e quantas vezes vocês têm me ouvido repetir aqui deste púlpito: uma verdade que não transforma você, ela vai deformar você. Uma familiaridade vazia com a igreja tornará você uma pessoa pior. Pastor, de onde é que você está tirando isso? Será que nós nos esqueceríamos da severa repreensão que o Senhor faz à igreja, dizendo: eu preferiria que você fosse frio. Eu preferiria que você fosse frio a ficar com um pé dentro e um pé fora. Não são apenas os privilégios que tornam as pessoas cristãs, mas é a graça do Espírito Santo. Sem isso ninguém jamais será salvo. É um privilégio nosso, semana após semana, sentarmos confortavelmente nesse edifício ou no sofá de casa, ouvirmos o pastor pregar o evangelho com toda a energia e empolgação possíveis, mas depois de anos e anos ouvindo o servo de Deus, a pergunta que fica é: o que você tem no seu coração? Você tem recebido o Espírito Santo? Se não, cuidado, você pode não ser melhor do que a mulher de Ló, e olha o fim dela. Os nossos filhos precisam considerar o que eu estou dizendo aqui hoje, e como eu pensei nos meus essa semana. E como eu disse isso ao mais velho, pensei muito em você essa semana. É um alto privilégio crescer num ambiente cristão. Ter pais piedosos, comprometidos, pais que oram ao pé da cama, que trazem os filhos à igreja, que investem tudo que eles têm na formação espiritual deles. É um privilégio ser ensinado no evangelho desde cedo. É um privilégio ter as memórias mais remotas da infância no seio da igreja. Mas cuidado para que você, criança, juvenil, adolescente e jovem, não cresça infrutífero no meio de todas essas vantagens. Cuide para que o seu coração não permaneça duro, impenitente, mundano, apesar de todos esses privilégios.
Você não poderá entrar no reino de Deus, ouça o que estou lhe dizendo, se apoiando na fé da sua família ou dos seus parentes. Isso não vai funcionar. Você vai precisar comer o pão da vida por si mesmo. Você vai precisar receber o Espírito Santo no seu próprio coração. Você vai precisar arrepender-se dos seus próprios pecados. Você vai precisar ter a sua própria fé. Você vai ter que desenvolver a sua própria santidade, senão você não será melhor do que a mulher de Ló. E Jesus disse: lembrem da mulher de Ló. Eu realmente espero que você desfrute dos seus privilégios espirituais, mas que você não se apoie neles, porque eles são inúteis para a salvação. A esposa de Ló tinha muitos privilégios, mas o seu coração estava dividido, e num coração dividido não há o domínio do Espírito Santo. O que nos leva ao segundo ponto: o pecado que a mulher de Ló cometeu, apesar dos privilégios. Pastor, você não estaria sendo muito exigente com essa pobre coitada? Não perca de vista que toda a nossa conversa está baseada num alerta feito pelo próprio Jesus. Lembrem da mulher de Ló. Não é criatividade do pregador, eu só estou apenas sublinhando o que Jesus disse, e ele falou isso para a igreja, ele falou isso para aqueles que esperavam o seu retorno. No relato primário, o seu pecado está registrado em pouquíssimas palavras. Ela olhou para trás. Isso não soa pequeno demais para você? Para Deus ter punido ela com tamanha severidade? Não parece um pouco desproporcional? Isso é o que a maioria das pessoas pensam. Há alguns anos atrás eu cheguei numa igreja. Recente eu tinha assumido aquele distrito pastoral. E uma mulher responsável por organizar o culto de jovens no sábado à tarde me procurou e disse: pastor, eu estou com uma ideia para fazer o culto de jovens aí no próximo mês e eu queria saber a sua opinião. Eu acho que nós tratamos a mulher de Ló com muita severidade. Eu queria considerar nesse culto as razões pelas quais ela olhou para trás. Vamos pensar junto aqui. Há muito mais nessa olhadinha para trás do que normalmente a gente capta a princípio. Aquele foi um pequeno olhar, mas revelou o verdadeiro caráter daquela mulher. Pequenas coisas frequentemente demonstram o estado da mente das pessoas. Pequeninas coisas, isso não é nada. Pequenos sintomas são frequentemente sinais de doenças incuráveis e mortais. O fruto que a Eva comeu no jardim foi uma pequena coisa, mas aquilo foi suficiente para ela perder a sua inocência. O seu estado se tornou um estado pecaminoso. Uma rachadura num arco de uma ponte prova que a sua fundação tem a sua estrutura comprometida. Aquele foi um pequeno olhar, mas também revelou a desobediência da mulher de Ló. A ordem do anjo foi específica e inconfundível, como foi a ordem de Deus ao casal no jardim: comam de tudo, mas daquele ali nem cheguem perto, não comam daquele fruto. A ordem do anjo foi simples: corram naquela direção e não olhem para trás. Tem coisa mais simples e mais clara do que essa? Mas o verso 17 do capítulo 19 que lemos, a mulher se recusou a obedecer a ordem e ela volta para trás, numa atitude de rebeldia. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, de que a rebelião é pior do que a feitiçaria. Quando Deus fala claramente por sua palavra, o nosso dever é claro: obedeça. Por isso Jesus disse: lembrem da mulher de Ló. Aquele foi um pequeno olhar, mas demonstrou uma descrença orgulhosa dela. Ela parecia duvidar que Deus realmente iria destruir Sodoma. Ela parecia não acreditar que havia qualquer perigo ou necessidade de fugir rapidamente. No momento que alguém começa a pensar que sabe melhor do que Deus, não levando ele a sério diante de um alerta ou de uma advertência, esse alguém está em perigo. É muito exagero. Seja mais flexível. Não é tão bem assim. Mas pode ser qualquer dia, não precisa ser esse dia. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser essa coisa. Pode ser isso aqui, não precisa ser exatamente aquilo ali. Muito cuidado, esse tipo de racionalização leva a pessoa a um caminho da ruína. Quando nós não entendemos o modo de Deus de agir, a melhor coisa de a gente fazer é se calar e confiar. Não discute com a soberania e com a sabedoria infinitas. Aquele foi um pequeno olhar, mas revelou o amor mundano da esposa de Ló. O seu coração estava em Sodoma.
Embora o seu corpo estivesse do lado de fora, ela lamentou que uma vida inteira de esforço e trabalho havia sido jogada para trás e sendo condenada à destruição. O carro, a casa, os móveis, a roupa, os seus utensílios, as suas memórias, as suas lembranças. Que coisa é essa, eu sair com a roupa do corpo para começar tudo de novo com a idade que eu tenho? Ela se volta em rebeldia porque na cabeça dela não era justo. Seu coração estava ainda na cidade, embora o seu corpo já estivesse do lado de fora. Ela havia deixado seus afetos para trás. 2 das filhas que moravam ainda com ele saíram, mas ela havia deixado parte da família lá. Ela tinha outras filhas que ficaram lá com seus genros. E parece, como algumas pessoas costumam dizer, tolas costumam dizer: eu não quero ir para o céu se a minha mãe não for, eu não quero ir para o céu se o meu filho não for. Você não sabe o que você está dizendo. Seu olhar se volta para o lugar onde estava o tesouro dela. Enquanto a bússola apontava numa direção, ela se volta para onde estavam os seus afetos. Esse foi o ponto culminante do pecado dela. A Bíblia diz: a amizade do mundo é inimizade com Deus, Tiago 4:4. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, 1 João capítulo 2, verso 15. E eu quero chamar a sua atenção de forma especial para esse ponto, porque pode ser justamente aqui que o Senhor Jesus particularmente pretende direcionar as nossas mentes. O caso dessa mulher é um alerta do perigo em olhar para o mundo. A sua religião pode ser boa e crível, mas ela nunca desistiu do mundo. Ela parecia estar no caminho seguro, ao mesmo tempo em que os pensamentos mais baixos e profundos do seu coração eram para o mundo. O imenso perigo do mundanismo é a principal lição que o Senhor Jesus quer que aprendamos com essa mulher. Esse Jesus que andam vendendo por aí, um Jesus acomodado ao gosto de sua clientela, esse Jesus não existe. Nessas 4 palavras do verso 32 do capítulo 17 de Lucas, ele diz o seguinte: lembrem da mulher de Ló. E esse é um lembrete para que você não tenha o seu coração no mundo. Jesus não vai se ajustar às nossas preferências, porque as nossas preferências estão corroídas pelo pecado. Ele não vai rebaixar o nível das suas exigências, porque nós estamos afetados. De tal maneira que, se não houver uma transformação completa do nosso ser, nós não estaremos habilitados a morar com Ele. Eu acredito que nunca houve um momento em que os avisos contra a mundanidade fossem tão necessários para a Igreja de Cristo como são hoje. Cada época tem a sua própria epidemia, mas existe uma constante ameaça à Igreja e ao mundo. É uma pestilência que caminha na escuridão, uma doença que destrói ao meio-dia, e pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de advertir a minha igreja sobre uma religião da boca para fora, um cristianismo superficial. Pelo amor de Deus, lembre da mulher de Ló. Ela não era uma assassina, ela não era uma adúltera, ela não era uma ladra. Ela professava seguir a Deus, mas ela olhou para trás. Há milhares de pessoas batizadas em nossas igrejas cristãs em todo o mundo, que são provas inequívocas contra a imoralidade e a infidelidade, mas ainda assim, milhares e milhares de cristãos que são vítimas do amor ao mundo. Há milhares que correm bem por uma temporada e parecem propensos a chegar ao céu, mas acabam ficando pelo caminho, virando as costas a Deus. O que mudou para essas pessoas? Eles acharam que a Bíblia não é mais verdadeira, que o Senhor Jesus não consegue manter a sua palavra? Não, de jeito nenhum. O que mudou? Eles foram infectados por uma pandemia. O amor deste mundo os contaminou. Essa é a pandemia, o amor do mundo. Por isso é hora de a gente lembrar da mulher de Ló. Quantos dos nossos filhos começam bem e acabam ficando pelo caminho? Nos dias da infância eles parecem cheios de cristianismo,
Eles podem repetir versículos da Bíblia, cantar na igreja com empolgação, eles têm sentimentos espirituais, eles têm convicções do pecado, eles professam amar a Jesus, eles até atendem os apelos para o batismo, eles têm prazer em ir à igreja, eles gostam de ouvir os sermões, mas infelizmente a bondade de alguns dos nossos filhos muitas vezes desaparece como a nuvem da manhã, como o orvalho que passa. O garoto se torna um jovem, ele não se importa com nada além da diversão, dos esportes, das festas e do excesso. A menina se torna uma jovem e ela não se importa com nada além da moda, da popularidade, do entretenimento vazio e da própria aparência. Onde que está aquela espiritualidade que parecia tão promissora nos primeiros dias da infância? Tudo se foi, tudo enterrado, tudo substituído pelo amor do mundo. Essas pessoas andam nos passos da esposa de Ló. E Jesus disse: lembre dessa mulher. Eles olham para trás. Quantos casais caminham bem, são líderes da igreja, recém-casados, cheios de ânimo, de vontade, assumem departamentos, trabalham em ministérios, mas à medida em que a família começa a crescer, há um esfriamento, há um afastamento. Eles começam a se concentrar demais nas suas coisas e na demanda familiar, esquecendo que sua vida deveria girar em torno do reino de Deus, e que quando você vira pai e mãe, você não pega férias de Deus. Um fermento mundano começa a aparecer em seus hábitos, suas roupas, seu entretenimento, o uso do seu tempo. Cadê aquela linha óbvia de separação que havia com o mundo que antes tinha? Tudo esquecido, tudo deixado de lado. Uma mudança veio sobre eles, e o espírito do mundo tomou posse do seu coração. Andando nos passos da mulher de Ló, olham para trás. Quantas mulheres jovens andam bem até uma certa idade e depois perdem tudo. Muitas moças vão bem até o início da vida adulta. Elas mantinham hábitos de oração privada, elas liam as suas Bíblias regularmente, elas ajudavam os pobres quando tinham oportunidade, elas foram bem ali até o final da adolescência, mas começaram a preferir amigos não cristãos. Antes elas gostavam de falar das coisas de Deus, mas agora isso perdeu a graça. Quantas vezes se mostram instáveis e acabam arruinadas pelo amor do mundo. Pouco a pouco vão se afastando, perdendo o seu primeiro amor. Pouco a pouco as coisas daqui expulsam as coisas do alto de suas mentes, e como uma praga de gafanhotos, vão devorando os grãos de suas almas. Passo a passo, essas meninas vão abandonando os princípios que antes defendiam. Não mais se preocupam com a doutrina sólida. Passam a olhar a igreja como um bando de extremistas, radicais, que não têm amor pelas pessoas. E, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, acabam entregando seus afetos a algum homem que não teme a Deus e que não quer saber nada com as coisas de Deus. Por fim, essas meninas acabam desistindo do seu próprio cristianismo e se tornam filhas do mundo. Elas andam nos passos da mulher de Ló e olham para trás. Quantos membros zelosos e sérios se tornaram sem vida, formais, frios. Houve um tempo em que ninguém parecia tão vivo em Cristo como você. Ninguém estava tão ansioso em promover a causa do Evangelho do que você. Mas alguma coisa mudou, o amor por outras coisas tomou posse do seu coração e sufocou a boa semente da palavra. O dinheiro, as recompensas, o entretenimento, as honras do mundo agora têm o primeiro lugar nos seus afetos. Pode ser que você não tenha mais interesse nas coisas espirituais. Você ainda tem uma forma de religião, mas não é mais um cristianismo vivo. A primavera do seu antigo cristianismo secou e se foi. O mundo apagou a chama que uma vez queimou tão brilhantemente no teu coração. Você pode estar seguindo os passos da mulher de Ló, olhando para trás. Quantos pastores trabalham duro por anos, mas depois cedem ao cansaço, à comodidade, aos seus próprios interesses. No início, alguns pastores parecem dispostos a gastar e a ser gastos por Cristo. Eles estão prontos a tempo e fora de tempo. A sua pregação arde, as suas igrejas são vivas, as suas congregações são bem cuidadas, estudos bíblicos, reuniões de oração, visitas de casa em casa fazem parte de sua rotina. Mas infelizmente, quantos desses servos de Deus começam no espírito, mas terminam na carne? Como Sansão, são despojados de sua força no colo do mundo.
Eles avançam até na sua carreira, aproveitam as coisas do mundo. Suas esposas se tornam mundanas, inchadas de orgulho pelo status do marido. Pastores que negligenciam o estudo e a oração. É como uma geada mordaz que vai matando o verde da alma. A pregação perde a unção, a pregação perde o poder. O trabalho entra no automático. O que ele faz durante a semana é cada vez mais insignificante. Tom de conversa de ministros do Evangelho com um tão mundano, um vocabulário tão chulo, não eleva. Alguns adquirem um receio de visões extremas. É melhor não mexer com isso. Medo de ofender o rebanho. O homem que ao mesmo tempo parecia ser um verdadeiro sucessor dos apóstolos, um bom soldado de Cristo, se estabelece como um jardineiro clerical, administrando um negócio, fazendo as coisas apenas por demanda, em vez de proclamar e viver a Cristo. Pastores que não ofendem ninguém, são pastores que também não salvam ninguém, porque a salvação tem um tom ofensivo. Igrejas mortas. E a influência deste servo vai diminuindo na medida que o mundo vai o amordaçando. Pastores que caminham nos degraus da esposa de Ló olham para trás. É triste a gente falar sobre essas coisas, mas o mais triste ainda é você testemunhar essas coisas. É triste você ver cristãos professos tendo as suas consciências cegadas, racionalizando os seus próprios pecados. É triste observar quantas pessoas se lisonjeiam de que tudo está bem com suas almas, quando está tudo errado por causa do seu amor pelo mundo. É triste começar como Jacó, Davi e Pedro, e terminar como Esaú, Saul e Judas Iscariotes. Gente que começa como Ruth, Ana e Maria, e que provavelmente terminará como a esposa de Ló. Cuidado com uma religião tímida, da boca para fora. Cuidado ao seguir a Jesus por qualquer motivo secundário, seja para você agradar os seus parentes e amigos, ou para você se encaixar com os outros, ou para parecer de alguma maneira respeitável, tendo uma boa reputação religiosa. Muito cuidado. Siga a Cristo pelo seu próprio bem, se você o seguir, mas seja meticuloso, seja real, seja honesto, seja sólido, seja de todo o seu coração, não seja de meio coração. Se você tem algum cristianismo, que esse cristianismo seja real. Cuide para você não acabar com a esposa de Ló. Cuide com a tentativa secreta de você permanecer ainda com uma parte de você no mundo. Eu apelo à minha igreja nessa manhã, por favor, não faça nenhum compromisso com o mundo, não tente fazer uma barganha, como se você quisesse dar a Cristo o mínimo possível do seu coração, e manter o máximo possível ainda nas coisas do mundo. Cuidado para você não alcançar muito e acabar perdendo tudo. Você precisa amar a Cristo de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma e de toda a sua força. Você precisa buscar primeiro o reino de Deus e acredite que todas as outras coisas serão adicionadas a você. Pois se a gente viu os privilégios da esposa de Ló, a gente viu o pecado da esposa de Ló, nós precisamos considerar o julgamento que Deus executou sobre ela, sobre a punição infligida sobre essa mulher. A Bíblia diz em poucas palavras, ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. A mesma mão do Todo-Poderoso que a criou, tirou a sua vida instantaneamente. De carne e sangue, ela foi transformada num pilar de sal. Que terrível fim. A morte nos leva a profundas reflexões. E as nossas últimas semanas aqui não foram fáceis. Perdas, sofrimentos, decepções, dúvidas. Mas morrer, de repente, instantaneamente, num ato de pecado, cheia de saúde e perspectiva, por um ato direto de Deus, uma intervenção de sua ira, isso é terrível. Esse foi o fim dessa mulher.
Esse foi o fim dessa mulher que Jesus nos advertiu a não esquecer. Foi um fim sem esperança. Existem casos quando há esperança, nós encontramos consolo ao perceber evidências aqui e ali na vida de alguém que nós amamos, que antes de sua morte teve uma experiência com Deus. Isso traz consolo ao nosso coração, mas no caso dessa mulher, sem esperança. A gente lembra do caso do ladrão na cruz, pessoas que se arrependem na última hora, mas o caso dessa mulher não inspira esperança alguma. E Jesus nos advertiu a lembrarmos dela. Devemos lembrar que a ira de Deus não é repentina, ainda que pareça repentina. Faraó teve a sua chance, e quando a ira de Deus foi arremessada sobre ele, foi terrível. Corá, Datã, Abirão tiveram a sua chance, Ofni e Finéias tiveram a sua chance, Saul teve a sua chance, Acabe teve a sua chance, Absalão teve a sua chance, Belsazar teve a sua chance, Judas Iscariotes teve a sua chance, Ananias e Safira tiveram a sua chance. Ainda que o juízo de Deus tenha caído sobre essas pessoas, aparentemente de forma repentina, todos eles tiveram uma chance, e você está tendo a sua chance hoje. Você tem tido chance semana após semana. Então Jesus diz para você: você que aguarda o meu retorno, lembre da mulher de Ló. Cada um desses casos que eu citei foi de pessoas que tiveram grandes privilégios, mas ainda assim exerceram a sua vontade profana, apesar de tudo que viram e testemunharam. Essa gente conviveu com profetas e apóstolos, um deles conviveu com o próprio Jesus por mais de 3 anos. Todo o privilégio acumulado pelo conhecimento torna o juízo de Deus ainda mais severo. E você é um privilegiado. Você tem tido chance após chance. Você é um privilegiado. Aproveite. Não se esqueça da mulher de Ló. As palavras da serva do Senhor, ela diz: quando é atingido aquele limite da misericórdia de Deus, os oferecimentos dessa misericórdia são retirados e inicia-se o ministério do juízo. Há um momento que bate no relógio de Deus: agora chega, meu irmão, agora chega. Quando o limite da graça é ultrapassado, não haverá mais espaço para o arrependimento. Sobre estes que se recusam a arrepender-se, sobre eles repousa a culpa, sem perdão, sem redenção, incapazes de viver no céu. O caso da mulher de Ló nos fala sobre o perigo de pecar contra a luz, nos fala do ódio que Deus tem pelo pecado e da punição que inevitavelmente cairá sobre o rebelde. Nós não cremos que existe um inferno eterno, essa não é a compreensão adventista. Mas nós cremos e pregamos sobre a existência de um inferno de consequências eternas. E esse é um dos alertas dados nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, quando Deus diz: sai dela, povo meu, para você não ser cúmplice dos seus pecados. Porque está reservado um juízo. A ira de Deus será arremessada contra o pecado e a origem do pecado, sem mistura de misericórdia. E essa ira está destinada ao pecado, a Satanás e aos seus demônios. Essa ira não está destinada aos seres humanos, porque esta ira foi colocada sobre o Filho de Deus, que morreu no teu lugar, para que você não venha a suportar tal ira. É espantoso pensar que depois do milênio, quando o inferno vai se estabelecer como um lugar, um lago de fogo e de enxofre, a santa cidade descerá do céu, repousará numa grande planície. E antes do fogo descer para consumir pecado e pecadores, raiz e ramos,
De dentro da cidade, o Senhor Jesus será elevado numa alta plataforma. É impressionante pensar que esse Jesus, tendo ao redor de si, dentro da cidade, os redimidos e eternamente redimidos, esse Jesus vai poder olhar para os de fora e dizer: eu entendo que vocês estão prestes a passar, porque eu já experimentei o inferno, eu venci o inferno, eu matei a morte, mas vocês não quiseram. Paulo diz em tom profético que todo joelho se dobrará e toda língua confessará a justiça de Deus. De Satanás até o último, todos vão se ajoelhar e dizer: nós morreremos e morreremos de maneira justa. Essa é a profecia. Não há arrependimento, é apenas a força da realidade, a força do juízo de Deus. Ele é justo em acabar com o pecado, Ele vem para acabar com o pecado. Mas se você estiver apegado ao seu pecado, você morrerá junto, você será destruído junto. Então, pelo amor de tua própria alma, transfira a sua culpa para aquele que foi levantado no madeiro. Ele morreu por você. Não há razão para você assumir a sua culpa, porque alguém fez isso no seu lugar. A atitude da mulher de Ló é uma atitude rebelde. Ela está mais preocupada com as coisas e com algumas pessoas do que preocupada de fazer a coisa certa. Ame sua esposa, ame o seu marido, ame os seus filhos, ame os seus pais, mas acima de tudo isso, ame o Senhor Jesus, que pagou o preço de sua redenção. Você tem sido descuidado com a segunda vinda de Jesus? Você tem vivido como o povo de Sodoma e as pessoas na época de Noé? Você tem vivido como se Cristo nunca mais fosse voltar? Se você é uma pessoa assim, eu digo a você hoje: cuide-se e lembre-se da mulher de Ló. Você está morto no seu coração, é frio o seu cristianismo. Não sirva a dois senhores. É impossível você ser amigo de Deus e do mundo. Não há neutralidade espiritual. Se você é uma pessoa assim, eu te digo hoje: cuide-se e lembre-se da mulher de Ló. Você está vacilando entre os dois modos de vida, inclinado a voltar-se para o mundo. Você tem medo da cruz que Deus disse que você tem que carregar. Você tem se incomodado com as exigências de Cristo. Você se cansou do deserto e do maná. Você lamenta ter deixado o Egito. Se você é uma pessoa assim, cuide-se e lembre-se da mulher de Ló. Você está acariciando algum pecado secreto? Você faz muitas coisas que são certas e são muito parecidas com o povo de Deus, mas há algum hábito pernicioso, especial, que você não tem arrancado do seu coração? A mundanidade oculta, a cobiça, a luxúria grudam na sua pele. Você está disposto a quebrar todos os ídolos, com exceção de uma coisinha aqui ou outra ali. Se você é uma pessoa assim, eu te digo hoje: cuide-se, lembre-se da mulher de Ló. Você acredita nas grandes doutrinas do Evangelho? Você tem se mantido longe de toda a depravação óbvia, da desobediência pública à lei de Deus, mas você é descuidado em pequeninas inconsistências. Você tem arrumado desculpas para os seus pecados secretos. Se você é uma pessoa assim, eu te digo hoje: cuide-se e lembre da mulher de Ló. Você está confiando no seu conhecimento religioso, no seu parentesco? Você não é ignorante como muita gente é. Você sabe a diferença entre a verdadeira doutrina e a falsa. Você pode contestar, raciocinar, argumentar, citar versos bíblicos, mas esses versos já não exercem força alguma sobre você. Se você é uma pessoa assim, eu te digo hoje: cuide-se, lembre-se da mulher de Ló. Se você está fazendo uma profissão de cristianismo, mas ainda assim vive agarrado no mundo, se você quer ser identificado como um cristão, se você gosta do crédito de ser uma pessoa séria, firme, aguerrida, adequada, regular, que vai à igreja, mas o tempo, suas roupas, seus gostos, seus amigos, seu vocabulário, a forma como você gasta o teu tempo livre, as horas que você gasta na frente de uma tela, tudo isso mostra que você está se alimentando de coisas do mundo. Muito cuidado. Eu te digo hoje: lembre da mulher de Ló. A experiência dessa mulher nos alerta sobre morrer perdido, sobre a brevidade da vida e sobre o fim inesperado. Vir à igreja semana após semana não é suficiente.
sermão após sermão. Repetidamente você tem sido chamado a arrepender-se dos seus pecados, mas nada de fato tem acontecido. Às vezes o efeito do sermão dura até a hora da sobremesa, mas na segunda-feira tudo segue normal. As mesmas velhas manias, os mesmos hábitos mofados, o mesmo guarda-roupa, a mesma geladeira, as mesmas assinaturas de streaming, as mesmas playlists. O seu assento na igreja está reservado, o seu nome está no livro da igreja. E com estes privilégios mantidos, os mesmos pecados favoritos de sempre. Por favor, nessa manhã eu te digo, ouça o conselho de Jesus. Lembre da mulher de Ló. Há algum desconforto no teu coração? Há algum desconforto no teu coração? Se há, nós vamos fazer diferente hoje aqui. Letícia vai cantar. Nós não vamos fazer a oração final e nem tampouco vai ter música final, nem música de despedida, nem nada. Eu queria que você, ao ouvir essa canção, eu queria que você se ajoelhasse no seu lugar em algum momento dessa canção. E eu queria que você falasse com Deus. Existe algum desconforto no teu coração do sermão de hoje? Você em algum momento sentiu as setas da convicção do Espírito em tua alma, em algum momento da mensagem dessa manhã? Então, pelo amor de tua própria alma, usa esse momento, faz uma oração, confessa os seus pecados, entrega a sua alma a Deus e saia daqui salvo e justificado pelo amor de Deus. Lembre dessa mulher, dessa infame mulher, que tinha um pé dentro e um pé fora, o coração no mundo e o corpo na igreja. Ore por você, diga da sua dificuldade, fale da disputa, fale desse afeto que você tem pelo mundo e peça ajuda de Deus. Eu não sei quais pecados você tem nutrido, eu não sei que vida é essa que você anda levando, eu não sei, mas Deus sabe. E essa oração não é porque você vai ter que dizer para Ele alguma coisa que Ele não saiba, é que a tua salvação, ela depende da confissão, ela depende do reconhecimento, depende. Lembre da mulher de Ló. É Jesus quem está dizendo, você que aguarda o meu retorno, você precisa lembrar da história dessa mulher. Então, por favor, quando você quiser, deixe o recinto. Quando você achar que já foi suficiente, saia daqui hoje. Mas saia pisando em ovos. Saia com profunda reverência. Sai daqui hoje. Não para um bate-papo cordial no corredor, mas saia daqui hoje para uma nova vida. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Faz 6 anos que eu prego desse púlpito aqui. Esse é o sermão 265 e eu pergunto, meu Deus, o que mudou? Quais foram os crescimentos? Quais foram os amadurecimentos? O que a gente conseguiu prevenir? O que a gente conseguiu evitar? Meu Deus, por favor, fale com Deus antes de deixar esse recinto. Fale com Deus. São teus afazeres que te esqueces de
Jesus, desprezas o estudo e a oração, ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror, com os ímpios perecer. Real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por ter